Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, que tem feito com a gente essa experiência aqui no nosso canal. Bem, então a gente hoje está no 11º domingo do tempo comum, né? Esse domingão aí para nós. E aí nós vamos ver que a liturgia desse 11º domingo é uma liturgia do conhecimento de Deus. É uma liturgia que nos motiva a conhecer a Deus para poder fazer como Ele, para poder agir como Ele. Eu costumo às vezes falar para as pessoas, né? O que você acha que Jesus faria nessa situação? Como você acha que Jesus agiria nesse caso? Então, para a gente saber, a gente precisa conhecer a Jesus, conhecer o mecanismo de Deus, conhecer como que Deus age, a maneira que Deus se entrega, se revela. Então, a liturgia de hoje está nos entregando, assim, nos revelando um pouco de quem é Deus. E como também a gente pode acessar Ele, como a gente vai se aproximar dEle. Então, tá dando a conhecer, porque é aquela coisa assim, quando você tem um amigo, você sabe a maneira que você pode falar com ele. Você sabe até onde você pode ir, você sabe as beiradinhas que você pode chegar, aquela coisa de eu sei que se eu for por aqui vai dar certo. Então Deus ele está se dando a conhecer também para se tornar acessível a nós, reconhecido por nós. Aí quando nós vamos ver a primeira leitura do livro do Êxodo, vai dizer que o povo saiu de Rafidim e foi para o Monte Sinai. Eu sempre falo que quando o texto sagrado ele coloca o nome do lugar, o nome da pessoa, tem uma intenção também ali por trás. Quando a gente olha esse texto da primeira leitura, a gente vê que o povo estava em Rafidim e vai então para o Sinai. A palavra Rafidim, do hebraico, significa lugar do descanso. O descanso, o lugar para se descansar. Então, o povo estava no lugar do descanso, né? E vai para o Monte Sinai. O Monte Sinai, a palavra Sinai, ela deriva de outras palavras, mas que no final quer dizer lugar onde Deus se revelou. Que foi o lugar onde Deus se revelou para Moisés na sarça. É o lugar da sarça, lugar onde Deus se revelou, lugar da chama ardente, né? Então, para que Deus se revelasse no Sinai, e quando o povo chegou lá, ele vai se revelar de novo no Sinai para eles precisaram sair do lugar de descanso. Então já apresenta em primeiro lugar para nós que no descanso a gente não conhece a Deus. No descanso a gente não tem acesso a Deus. Eu preciso sair do descanso para conseguir ter acesso a Deus. E como que eu vou acessar Deus no descanso? Aí ele vai dizer também na primeira leitura, ouvindo as minhas palavras, ou seja, ouvindo a voz de Deus. A gente só ouve a voz de Deus através da oração. Então, para que eu tenha acesso a Deus e o conheça, eu preciso da oração. A segunda coisa é guardar a aliança. A aliança é a tábua da aliança, os 10 mandamentos. Guardar a aliança não é guardar no bolso, não é ter uma coisa e guardá-la, mas guardar a aliança é colocar em prática. É conhecer e atuar com ela. Então significa que eu preciso viver a fidelidade a Deus. Viver os mandamentos é viver em fidelidade. Então conhece a Deus quem reza, quem busca fidelidade, e também ele vai dizer que nós somos a sua porção escolhida, ou seja, nós somos o povo separado, nós somos o povo santo de Deus, nação santa e escolhida, como ele diz no final da primeira leitura. Então, ou seja, para conhecer a Deus também precisa de santidade. Então eu preciso de oração, fidelidade e santidade. Se eu acumulo, tenho desejo dessas 3 coisas na minha vida, eu vou viver, eu vou conhecer a Deus. Se eu busco a santidade, se eu rezo e vivo em fidelidade. Também nós vamos ver que o Salmo vai dizer, nós somos seu povo e seu rebanho. Isso fala muito das características de Deus, porque o povo é um povo, uma nação, eles precisam de um governante. Então, Deus, nós somos seu povo e seu rebanho, porque está dizendo, nós somos aqueles que Deus governa. Então, o governo da minha vida, a tomada de decisão, a última palavra sempre vai ser de Deus, porque Ele é quem governa. E rebanho, sempre tem um pastor, que é quem cuida. Então, quem me governa e cuida de mim é o Senhor. Então, Deus, quem é Deus? Aquele que cuida, aquele que governa. Aquele que me dá o que é necessário, porque isso é cuidado, mas também é aquele que me dá a palavra, que me dá direção, que me dá orientação. A segunda leitura também vai falar para nós que Deus não morreu porque somos dignos, mas Ele morreu porque nos amou. Ele morreu por amor a cada um de nós. Uma coisa que eu tenho escutado muito ultimamente são as pessoas dizendo que
não se confessam ou não têm comungado porque não são dignas. Claro que aqui a gente não está falando sobre as realidades de impedimentos canônicos que existem, né? Como, por exemplo, uma pessoa de segunda união, uma pessoa que não é casada na igreja, ela tem um impedimento canônico para comungar. Uma pessoa que não fez a primeira comunhão, ela tem um impedimento para comungar, né? Uma pessoa que vive um relacionamento homoafetivo, ela não está excluída. Nenhuma dessas pessoas estão excluídas da igreja. Só que elas não podem receber o sacramento da comunhão, tá? Mas elas até podem servir na igreja, estarem ali, participar da missa, só não podem receber a Eucaristia. E aí, mas as outras pessoas que não têm nenhum tipo de impedimento, eu tenho visto muita gente dizendo que não se acha digno da comunhão. De fato, nenhum de nós é digno. Mas Deus nos fez digno pelo sacramento. Ele fez a humanidade digna pelo seu sacrifício na cruz e ele deixou a Eucaristia, mesmo reconhecendo a nossa indignidade. Então, eu não posso dizer que eu não comungo porque eu não me acho digno. Eu tenho que usar uma outra via. Eu tenho que entender que de fato eu não sou digno da Eucaristia, mas ele se fez digno. Mas a Eucaristia é para quem está em estado de graça. E como que eu posso estar em estado de graça? Lutando pela santidade, mas também buscando a confissão. Então, se eu não me acho digno, talvez eu possa fazer um exame de consciência, ver os pecados que eu preciso confessar, me confessar e lutar para não cometê-los mais e assim poder comungar. Então é dessa maneira que a gente vai caminhando, entendeu? A gente precisa entender. Digno nós não somos, mas ele nos fez dignos. E se eu não estou em estado de graça, porque para comungar, você não precisa se reconhecer digno. Você tem que estar em estado de graça. Tem que estar lutando pela santidade. Então, se eu estou lutando pela santidade e estou confessado, eu vou comungar. Se eu não estou confessado, eu posso buscar a confissão. Então, ou seja, não dê desculpas de dignidade, mas se converta, busque a santidade. E o Evangelho vai dizer que Jesus se compadeceu do povo, daquela multidão, né? Então, outra característica muito importante de Deus é a compaixão, porque compaixão é se envolver, né? Por exemplo, que é diferente de pena, né? Às vezes a gente tem pena. A gente tem pena de uma situação que a gente vê na televisão. Mas o que é ter pena? Ter pena é olhar aquela situação e aquela situação me impactar de alguma maneira e eu, poxa, que triste. E eu paro por aí. Compaixão é quando eu olho uma situação e eu rezo por ela, eu assumo como um compromisso de oração, ou nem assumo como compromisso de oração, mas eu vejo aquela situação, eu rezo uma Ave Maria por aquela situação. Para que Deus converta, para que Deus mude, para que Deus faça. É aquela velha história da criança que está andando de bicicleta. Quando a criança está andando de bicicleta e ela cai, quem está vendo vai olhar, vai rir, vai até dizer, tadinho. Mas não vai lá ajudar. Agora, a mãe daquela criança, quando vê ela caindo de bicicleta, sai correndo e pega o filho nos braços. Isso é compaixão. É se envolver. É fazer parte daquela história. É interferir na história, naquela situação. Interferir, seja fisicamente, presencialmente ou espiritualmente, através de uma oração. E por fim, Jesus vai dizer também que ele vai compartilhar os seus dons com os discípulos, para que eles possam buscar os perdidos. Então, nós recebemos de Deus, porque ele partilha conosco os seus dons. Eu tenho os dons do Espírito Santo, porque Deus partilhou comigo, para que eu possa buscar os perdidos. Então, existem pessoas que estão perdidas e afastadas de Deus, que eu preciso ir ao encontro, que eu preciso ser um sinal, que eu preciso fazer algo por aquelas pessoas. E o chamado de Deus para a nossa vida é justamente esse, ir ao encontro dessas pessoas. Usar os dons que Deus me deu para resgatar vidas. Então Deus, ele compartilha conosco os seus dons e ele quer todos junto dele. Então que nós também tenhamos esse desejo de trazer pessoas para perto de Deus. Não por medo, porque muitas vezes a gente tem medo, né? De perder espaço, de perder alguma coisa. Não tenha medo. Compartilhe os dons que Deus te deu para que outras pessoas conheçam a Deus e tenham um desejo de céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.